tá? Há uns dias eu estava lendo, na verdade eu ouvi uma frase, eu vim falando muito sobre encorajamento. E Pai do Senhor a quem está nos assistindo. E eu venho falado muito, vem aqui no meu pensamento, no meu coração, muitas coisas, muitas palavras sobre encorajamento, né? Sobre nós estarmos encorajando as pessoas, né? E que através da nossa vida a gente encoraje outros. E todas as palavras que foram ministradas neste mês, todas falam de uma certa forma sobre isso, né? Nós tivemos palavras aí maravilhosas. Uma delas foi sobre que nós somos uma carta, né? Escrita, não sei se eu vou falar exatamente igual, que a nossa vida é uma carta escrita para o mundo, né? A última palavra foi sobre que nós tenhamos pensamentos puros. Então tudo isso é uma forma de encorajar as pessoas. E hoje eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre coragem, né? Sobre nós estarmos preparados para viver algo novo, se nós verdadeiramente nós temos essa coragem para enfrentar, para vivenciar as coisas novas na nossa vida. E eu não falo isso apenas porque em breve a gente terá um tempo, né, algo novo que virá para nós, um lugar novo, né? Não é apenas por isso, é porque todos os dias, quando nós abrimos nossos olhos, nós acordamos e nós nos levantamos, nós precisamos ser encorajados para vivenciar as coisas novas. Então nós precisamos disso, nós precisamos ser encorajados. Se ninguém está nos encorajando, é impossível isso acontecer. Tem sempre alguém que nos encoraja a algo. Basta nós estarmos com os olhos bons para aprender, né? Dentro da minha casa, eu tenho pessoas aqui que me encorajam, tanto o meu esposo como os meus filhos. Eles não sabem, mas eles têm virtudes que me encorajam. A Nora também, aleluia. Eita, Jesus. Ela também tem atitudes que me encorajam, né? Os meus amigos aqui, todos têm virtudes que me encorajam. Então nós temos motivos para ter uma vida de novidade, mas a gente precisa tomar certas atitudes para a gente alcançar, chegar no outro lado, atravessar a margem do rio e pegar a bandeira da vitória. Nós conseguimos. E eu quero falar de um homem assim. E às vezes também a gente pode dizer assim, olha, eu não vou viver isso porque não é para mim isso, né? É como se Deus não tivesse me escolhido para isso. Eu vou te dizer que sim. Eu vou dizer que antes de você nascer, Deus colocou virtude dentro de você. E as mesmas virtudes que Ele colocou em você, Ele colocou em mim, Ele colocou em cada um aqui presente. Ele não esperou você nascer para te dar virtudes. Nenhum pai e nenhuma mãe espera um filho nascer para comprar fralda, para comprar a roupinha, para comprar o enxoval, para comprar a pomada. Nenhum pai espera um filho nascer para fazer o enxoval. Ele prepara tudo antes. Tudo é preparado antes. Quando Deus nos formou, Ele nos preparou no ventre da nossa mãe. E todas as virtudes que Ele colocou em nós, elas devem ser exercidas, devem ser praticadas. Então nós vamos ler sobre um homem chamado Neemias. Eu já ouvi muito essa palavra. E quando me veio assim a vontade de ministrar sobre encorajamento, sobre coragem, né? Para concluir, né, as tarefas, concluir as coisas novas que vem na nossa frente, me veio Neemias. Tem vários outros na Bíblia, mas Neemias, ele tem algo especial, né? Ele fez algo que durou 100 anos, 100 anos, era algo parado, há 100 anos ele fez em 55 dias. Então, ele é um modelo de uma pessoa corajosa, né, para mim. Então, nós vamos falar dele hoje. Então, Neemias, né? Eu quero ler a partir do versículo. Nós vamos falar todo o versículo, certo? Então, nós vamos começar pelo versículo de número
versículo de número 1, que vai começar falando assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E tendo ouvido essas palavras, eu assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Daqui a pouco nós vamos continuar no versículo 5. Então Neemias, ele era um copeiro no reino, né, do rei Artaxerxes. E eu não vou falar sobre tudo que aconteceu antes. Depois eu quero que vocês peguem o livro, leiam atentamente para saber o que realmente estava acontecendo na história, naquele momento. Mas esse homem, ele era um copeiro do rei Artaxerxes. Ele cumpria uma função muito importante dentro desse reino, muito confortável, digamos assim, né? E ele vem uns semelhantes seus, do seu povo, e conta o que está acontecendo na sua terra natal, né? A essa altura, olha, os muros de Jerusalém estão derrubados, né? Tudo pegou fogo lá, então o povo está em situação deplorável. E ele, ao saber essa notícia, ele se entristece muito pelos seus, né? Foi isso que nós lemos. E ele faz uma oração. Eu quero falar aqui aspectos que, de um por um, o que ele fez. A primeira coisa que ele faz é orar a Deus. O que eu posso fazer com essa situação? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Ele falando com o Senhor. Me mostra, né, o que eu posso fazer para ajudar esse povo, para ajudar os meus irmãos que estão em situações difíceis. E ele vai orar. A Bíblia fala exatamente como foi a oração dele. Mas ele não só orou. Ele se lamentou, ele chorou por dias. Não foi uma coisa de uma vez na vida. Olha, eu orei a Deus uma vez na vida e Deus já me mostrou. Não, ele ficou dias orando. Ficou dias meditando, se lamentando, pedindo a Deus a direção para que depois ele tivesse uma decisão. Para que Deus revelasse o que ele podia fazer. No capítulo 5 diz assim, ó: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Ele se coloca como pequeno diante de Deus, uma oração sincera, sem muita coisa, sabe? Um diálogo com Deus, sincero, que hoje faça a tua presença dia e noite. Olha, dia e noite ele estava orando ao Senhor. Era muito importante para ele essa direção. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eles colocam também como um pecador. Ele não fala assim, aqueles pecadores lá, olha, que infringiram as leis, que se misturaram com outros povos, que não obedeceram a tua palavra e foram para o cativeiro. Olha, não, eles colocam como pecador junto com eles. A Deus. As quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Se coloca junto com o povo, de mesma igualdade, mas ele intercede por ele e pelo povo. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordena a Moisés, seu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Foi falado isso lá no livro de Levíticos 23:33. Isso é uma promessa que Deus havia feito para eles.
uma advertência e agora estava se cumprindo essa advertência, porque o povo fez exatamente aquilo que Deus falou para não fazer. Mas se vós convertertes a mim, olha, aí Deus fala isso, mas Deus também fala isso. Fala duas coisas. Se vocês pecarem, vai acontecer isso. Mas se vocês se converterem, se vocês se arrependerem, olha o que vai acontecer. E guardar os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei, os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Observa que tem um sentido a sua oração, ele lembra a Deus. Né? Ele se faz pequeno e lembra a Deus que tem um pecado com eles, mas eles também se arrependem. Ele se arrepende por ele e pelo povo, intercede por ele e pelo povo. E lembra a Deus disso. Olha que coisa linda. Aí ele começa toda essa oração, ele termina a oração. No versículo 11 ele fala assim: eu esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Tem mais pessoas intercedendo. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Por que ele tem que frisar que ele era copeiro do rei? Por que a Bíblia tem que frisar que ele era um copeiro do rei? Porque ele era um homem comum. Ou não. Para os nossos olhos sociais, ele era um homem comum. Mas para Deus, era um homem de oração. E dentro dele tinha uma virtude muito grande e grandiosa que ele poderia usar. E essa virtude o tornaria ele um homem grande perante os homens. Nós podemos olhar como uma coisa normal, um homem comum, mas Deus o via diferente. No versículo 2, nós vamos ver uma estratégia que Neemias utiliza para cumprir com essa missão. Então, o que nós entendemos aqui? Que ele já orou, né? Que ele já recebeu a palavra de Deus, né? E que ele bola já um plano, todo esse tempo de oração que ele leva, dias e noites em oração, não era só apenas por uma resposta de Deus, ele já estava planejando como que ele faria para reerguer, não só apenas os muros, não era apenas os muros que precisavam ser reerguidos. Ao levantar aqueles muros, a organizar, né, tudo aquilo que estava nos escombros, ele estava levantando a espiritualidade daquelas pessoas, eles estavam elevando a dignidade do povo. Não se tratava apenas de muros, se tratava do que representava. Trazer de volta o culto ao Senhor, unidade, trazer o povo junto orando. Isso sim era o propósito de Deus. Mas eles não podiam fazer isso, eles precisavam do templo, eles precisavam, sabe, o que representava os muros nessa época? Muita coisa. Uma cidade sem muros era totalmente... uma vulnerabilidade era muito grande, porque os muros representavam proteção. Então, quanto maior os muros, mais forte, mais segura era aquela cidade. Então, Jerusalém tinha se perdido, né? Tava tudo à vontade. Qualquer um podia entrar, saquear. Aliás, não tinha mais o que saquear, já tinham feito isso. Então, ele precisava devolver a segurança do povo, a dignidade, né? E era isso que ele ia fazer naquele momento. Então ele se prepara, ele bola um plano, ele identificou, né? Através da sua oração ele identifica o que está perdido, ele identifica os erros, se coloca como errado também. E agora ele vai para o segundo plano, que é o quê? Bolar uma estratégia de como ele faria isso. E no capítulo 2 ele vai começar tudo isso. Aí fala que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe, dei, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E essa tristeza chamou a atenção do rei. E ele pergunta, por que está triste o seu rosto? Você não está doente, então por que essa tristeza toda? E Neemias, ele se abre
perante o rei, ele conta que ele precisa voltar para sua terra natal, né? Ele precisa ir ajudar o povo dele que está total, estão lá abandonados, então ele precisa ir fazer essa missão. E ele pede se ele tem essa permissão, e o rei pergunta quanto tempo você precisa disso. Se você ler, depois eu convido você para ler, a continuar essa palavra, né? Você vai precisar amanhã guardar essa palavra, então leia ela amanhã, porque amanhã é que você vai precisar desse encorajamento. Agora você está ouvindo, está absorvendo, mas é amanhã que você vai pôr em prática. Então eu convido você amanhã a continuar lendo, a ser inspirado, porque esse homem fez coisas grandiosas que eu e você pode fazer também, né? Essa reconstrução de templo, colocar em ordem o que está caído, está dentro de nós. Nós precisamos dessa consciência. Nós precisamos identificar o que está derrubado, o que a gente precisa restaurar, né? O que está precisando ser transformado em nós para que a gente volte a se sentir digno, para que a gente volte a se sentir confiante, né? O que a gente precisa disso? Se a gente não tiver consciência de que tem algo errado em nós e que precisa ser mudado, precisa ser transformado, nós vamos continuar a vida inteira. Nós vamos viver mais 100 anos. Esse povo ficou 100 anos, né, com tudo isso aqui e não fizeram nada. Tentaram diversas vezes, mas não resolveram o problema. Nós podemos ficar muitos anos, sabe, vivendo a vida para lá, vivendo a vida para cá, sem consciência, sem se autoavaliar, sem se colocar, sabe, eu tô errando, sabe, isso aqui tá me atormentando, mas eu também não tô fazendo nada para mudar. Eu posso continuar assim. Eu posso continuar a vida e chegar lá nos meus 80, 90 anos, só me lamentando e dizer assim, olha, Deus não me ajudou. Na verdade, não foi Deus que me ajudou. Foi você que não parou para um dia fazer um planejamento da sua vida. Você um dia não parou para se organizar. Você um dia não parou para dizer assim, olha, esse aqui eu errei, então eu não posso fazer igual novamente. Um dia você não teve a ousadia de ultrapassar a sua mente limitada e acreditar que o seu Deus é grandioso e que você pode todas as coisas quando você acredita no poder de Deus. Então, esse tipo de reflexão precisa existir em nós. Nós precisamos parar e refletir sobre a nossa vida. É uma oração sincera que a gente põe na mesa, tudo que está derrubado, tudo que está desmoronado, e pede a Deus assim, me ajuda a construir, a me levantar novamente, me ajuda a reconstruir novamente, dessa vez melhor, dessa vez melhor do que foi antes. Eu terei uma nova vida. Por quê? Porque eu estou aberto a isso, eu tenho coragem para isso. Ele vai ao rei, já com o projeto em mãos, já com a certeza de que ele teria ajuda, e ele tem. Então ele vai e diz assim, vive o rei para sempre. Como não me estaria triste se a minha cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, eu te peço que me avises a ajudar, que me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Nossa, que palavra poderosa. Eu vou reedificar aquela cidade. Ele não falou essa palavra assim, ó, eu vou lá ajudar, vou levar uns tijolinhos, eu vou pegar umas madeirinhas, eu vou lá, né, ajudar. Não, ele falou assim, eu vou lá reedificar aquela cidade. Tem poder nessa palavra aqui. Então o rei, estando ao lado da rainha, assentou-se dele e me disse, quanto durará a tua ausência? Ele já sabia também, já tinha tudo planejado. Quando tu voltarás, aprove ao rei, envia-me e marquei certo prazo. Olha, eu vou voltar tal dia. Então a cidade foi reconstruída em um tempo que ele planejou. Por quê? Porque ele tinha que voltar para o local, ele tinha que cumprir com a palavra dele com o rei também. E ainda disse o rei, se o rei parece bem,
Deixe minhas cartas. Não adianta ele sair também, né? E no meio do caminho separado. Não, ele precisava de cartas, ele precisava ter passagem para os lugares que ele ia passar. Ó, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Ele não foi de qualquer jeito não, tá? Ele foi muito bem organizado, ele tinha preparo para isso. Como também carta para Asaf, guarda da mata do rei, para que me dê madeira. Também não foi de mãos abertas, mãos vazias. Ele já foi com o que precisava, o material necessário para a reconstrução. Chegou lá com tudo nas mãos. Para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele não dá crédito a si, nem podia. Né? Ele dá crédito a Deus. Olha, Deus, a mão de Deus está comigo, está me direcionando. E quando é assim, o que eu entendo aqui? Que quando eu me posiciono em algo que eu vou fazer, como eu tomo essa decisão, quando eu me encorajo a fazer algo novo na minha vida, o passo mais difícil que a gente tem é de se encorajar, é de dar essa decisão. Mas quando a gente toma essa decisão, observa como tudo vai se abrindo para nós, né? Onde estava fechado começa a abrir, onde havia dificuldade começa a melhorar. Quando a gente se posiciona, a gente precisa entender que a gente deve tomar uma posição, a gente deve se encorajar e falar, olha, eu estou pronto para isso. E então eu fui aos governadores da além do Eufrates, lhe entreguei as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Porém, né, nós vamos perceber que quando a gente se posiciona para fazer qualquer coisa na nossa vida, né? A gente sempre vai encontrar oposições. Isso não tem como fugir, né? Então o preparo, a coragem, a palavra coragem, ela tem muito a ver em estar firme, né? E resistir contra as pressões e as críticas. Não é a coragem de me levantei hoje, né? Eu tô corajoso, hoje eu jogo até meia-noite. Não é dessa coragem que eu tô falando. É uma coragem de enfrentar, de solucionar os problemas que vêm ao nosso redor. E eles vêm, não tem como a gente escapar. Mas como é que nós vamos nos posicionar diante deles? Os problemas, eles virão, mas eu tenho controle com eles, não eles comigo. Todos nós temos problemas. Mas não é eles que têm domínio contra a minha vida. Sou eu que domino meus problemas, sou eu que, através da direção de Deus, vou aprender a solucioná-los. Glória a Deus. Então, ele chega em Jerusalém, ele fica ali 3 dias, e ele não já chega falando assim, ó, eu vim reconstruir tudo aqui. Não, ele chega, ele vai identificar o tamanho do estrago, né? Ele vai ver com quem ele pode contar, né? Então ele faz um mapeamento, né, da situação, fica 3 dias, e então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Ele não falou a princípio a ninguém. Quero abrir um parêntese para falar um pouco sobre isso. Eu falo que, hoje eu estava conversando com meu esposo sobre visão. Sobre ser um visionário. Observa como a tarefa de um visionário ela é meio árdua. Porque você tem que chegar até o fim com a sua visão. E tem mais uma coisa, quando lhe é dada uma visão, você precisa ser muito para continuar com ela, porque é algo lhe dado que ninguém viu. E se ninguém viu, o que vai acontecer? Vão ter críticas, né? Porque tudo que é novo, tudo que a gente não viu como modelo, para
nós é estranho, dá medo, né? E é meio loucura. Então, se você tem uma visão dada por Deus, você precisa seguir com ela, de preferência, construindo em silêncio. Construa seus sonhos em silêncio. Hoje em dia, com essas redes sociais, a gente quer ostentar. A gente já ostentava antes, né? Tudo o que a gente queria mostrar que tem, né? Aí quer ficar melhor do que o meu vizinho, do que o meu irmão. Mas hoje é muito pior, porque você tem as redes sociais e a todo momento você quer lá estar mostrando. Olha o que eu ganhei, olha o que eu tenho. E eu aprendi isso com muita luta, com muita pancada. A construir em silêncio. Por quê? Porque não é todo mundo que está do seu lado, que está torcendo por você, que está orando por você, que está se alegrando por você. Então você precisa ter essa sabedoria. Não estou falando que você tem que guardar de tudo, de todo mundo. Tem pessoas que você vai contar, que você vai se abrir, elas vão te apoiar, elas vão orar com você, elas vão se alegrar com você. Mas tem outras que vão te criticar. E se for algo, então, que Deus te mostrou só para você, então você corre sério risco de desanimar e não seguir em frente. Eu falo isso porque eu já fiz isso, eu já parei com sonhos meus, projetos meus, porque eu não perseverei, porque eu não dei ouvidos, porque eu não segui em frente. Eu já me paralisei em meios, em projetos na minha vida, porque eu não soube resistir às críticas. Tudo isso eu já passei, eu tô falando de algo que eu vivi. Mas eu também aprendi a perseverar, a continuar com aquela sementinha, mesmo pequenininha, sabe? A plantar ela, bem calminha, bem em silêncio. Coloquei a menor das sementes ali naquela terra, a minha sementinha de fé. E acreditei nela e fomos até o fim, até crescer a árvore, até sair muitos frutos. É assim que a gente tem que viver. Continuar a nossa visão até o fim, sem dar ouvidos às críticas, porque a visão foi dada para você e não para quem está do seu lado. Para o que está do seu lado foi dado outra. Então, persevere na sua visão, ser um visionário, fazer coisas novas, fazer tudo novo, não é tão fácil assim. Precisa também resistir às críticas. Então, continuando, ele identificou o que precisava fazer. E aí ele, do versículo 13, fala que de noite saí pela porta do vale, para o lado de fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da frente. Olha, tudo isso ele conta a situação que estava aquele povo e o seu templo, a sua cidade. E no 17 diz assim: então lhe disse alguns magistrados que chegaram até ele e disseram assim: está vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrios. Isso são as palavras de Neemias para esse povo. Agora chegou a hora dele inspirar o povo a se juntar e reedificar o que está assolado, o que está destruído. E eu declarei, como boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram-me: disponhamos-nos a edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Aqui ele encontra parceria, ele encontra irmãos que se juntaram a ele para levantar e fazer essa boa obra. Aí chega o momento em que todos nós precisamos ter resistência à pressão, resistência ao contra, resistência ao não vai dar certo, resistência àqueles que vêm, para dizer: olha, vocês não vão conseguir, você não é capaz, você não tem virtudes para isso, você não vai conseguir. Vem todos os tipos de crítica para você não chegar. Porém, Sanbalate e Oronita e Tobias e o servo Amonita
e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: quem é este que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então ele respondia, é aqui que entra a coragem de um indivíduo: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificamos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem melhoria em Jerusalém. Ele venceu o desânimo daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Ele venceu as afrontas através de Deus. Ele sabia quem estava com ele e nada ia conseguir paralisar o seu projeto. Então se dispôs Elisabe, o sumo sacerdote, com o sacerdote seu irmão, e reedificaram a porta das ovelhas. Agora sim, cada um foi fazer uma parte, né? Ele separou entre conjuntos, entre duplas, e cada um vai cuidar de uma parte, em unidade. Vamos se juntar e vamos bolar um plano aqui para cada um fazer uma parte. E assim foi. Um foi edificar aqui, outro foi ajudar ali, outro foi aqui, outro ali. E todo o versículo 3 vai falar sobre isso, que cada um fez. E no versículo 4 vem que fala assim, a defesa contra os adversários. Versículo ou capítulo? Capítulo 4, vai falar da defesa contra os adversários. Cada um, é tão bonito, irmãos, o processo, né, de trabalho entre eles, o que eles fizeram, o esforço deles. E aí, quando eles estão indo bem, vem os ataques, né, dos opressores, dos que estão contra aquela reedificação, né? E como que eu vou identificar isso? Eu me coloquei nessa situação, porque qualquer coisa que eu vá fazer, vai vir, né? Vai vir as coisas negativas para me tirar o foco, para me desanimar. E eu preciso perseverar, sabe? Eu preciso me colocar assim como esse homem fez. Ele não parou nada, nada tirou o foco dele, ele foi até o fim. Sabe, teve armadilhas para pegar ele, sabe, teve críticas, mas ele permaneceu firme, não parou o serviço. Foi dia e noite trabalhando, sabe, você não lê aqui que eles pararam para comemorar, não, foi parado para comemorar quando terminou a obra. Olha a Deus. Foi arregaçado verdadeiramente as mangas, com uma unidade, com únicos propósitos e foram para cima e conseguiram. Ó, defesa contra os adversários. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e pedras que foram queimadas? Eles estavam desdenhando do trabalho, dos esforços daquele povo, daquelas pessoas que estavam ali trabalhando. Eles acham que vão reconstruir o templo assim, ó? Eles acham que vão conseguir fazer isso assim? Vocês têm noção? A gente está aqui 100 anos e ainda não foi feito, e eles estão sonhando que vão fazer uma coisa grande assim, no estalar de dedos. É mais ou menos isso que eles falaram, né? Sabe há quanto tempo que eu estou lutando para conseguir isso e você aí sonhando, achando que vai conseguir assim, ó. É mais ou menos isso que esses cidadãos estão falando. E as mesmas pessoas. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. As palavras negativas não paravam de vir. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhe encubra a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois o teu povo
pois te provocaram a ira na presença do que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Glórias a Deus. Os povos estavam animados. A gente precisa ter ânimo para fazer os nossos projetos, os nossos sonhos. Sem isso, a gente não vai adiante. E se a gente não aprender a vencer as palavras negativas que vêm ao nosso redor também, a gente não vai a lugar nenhum. E outra coisa que eu aprendi aqui, não sei se vocês aprenderam isso, ou vocês já aprenderam isso na vida, e eu tô falando de algo que eu aprendi. Se eu não tiver foco, se eu não tiver um objetivo, a cada dia eu vou estar com um plano diferente, a cada dia, passa uma semana eu tenho outro plano, sabe? Aí daqui 15 dias eu tenho outro plano, não, é um só. Não foi Deus que te deu? Você não orou? Você não pediu a Deus uma direção para você seguir? Então por que fica pulando tanto de sonho, de sonho, de sonho, de sonho? É forte. Sonho, sonhar é lindo, todo mundo precisa ser sonhador. O que seria de um homem ou uma mulher sem sonhos? Mas a gente precisa ser idealizador de sonhos. Você precisa aprender a idealizar seus sonhos. Não somente ficar falando e falando e falando e falando e não acontecer nada. A gente precisa aprender a idealizar, porque isso é inspiração para as outras pessoas. O que eu estou inspirando? Como é que tem sido a minha carta? Como é que tem sido o meu livro? A minha vida não é um livro? Então o seu livro está inspirando? Sua vida está sendo inspiração? Olha, aquela pessoa ali, ela é um sonhador, mas também é um idealizador, então eu me inspiro nele. Eu me inspiro nela, ela está me ensinando que se eu perseverar, eu chego lá. Se eu perseverar, eu consigo realizar os meus sonhos. Então, aquele livro, aquela carta ali, ó, que está sendo escrita através da vida daquela pessoa, está me inspirando aqui, Neemias. Ele me inspira a acreditar em mim, acreditar nos meus sonhos, acreditar na visão que Deus me dá. É isso que ele me inspira, a pensar grande e acreditar que com Deus eu vou alcançar. Ele é um livro que está me inspirando. A sua vida precisa ser assim. E não a cada dia tá trocando, mudando de ideia, sabe? Não ter objetivo, não ter planos, não ter projeto. E ser perseverante. A palavra é perseverança e coragem para viver o novo. Ninguém vive o novo assim tão fácil. Amém? Amém. Aqui vem todo o discurso dele, todas as palavras que eles vão ali durante o seu trabalho. E eu quero ler uma das partes principais, em que é a conclusão da obra. Fala como que foi o processo da obra. E está no capítulo 4. No capítulo 4, vamos ler do versículo 17 em diante, que diz assim: os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Era assim, eu trabalhando e protegendo ao mesmo tempo. Por causa de quem? De quem? A gente corria risco, né, de ser invadido, enfim. Então, trabalhando e guardando, trabalhando e guardando. Os edificadores, cada um trazia a sua espada na cintura, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim, e disse eu aos nobres, os magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Ele cria uma estratégia. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei e ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Tem uma parte aqui que fala que eles trabalhavam, era tão contínuo o seu trabalho, que nem eles não paravam sequer para trocar suas vestes. Não tinha tempo para isso. Por quê? Por causa da necessidade. Vai ter tempos em que a gente vai poder dizer assim, ó, agora eu posso descansar. Eles precisam ter discernimento disso, né? É tempo de eu descansar e é tempo de eu trabalhar.
Eu falo isso para meus filhos. Trabalhem hoje, que vocês são jovens, que vocês são fortes, né? Se esforcem hoje nos estudos, né? Não somente a faculdade, eu vou para a faculdade, eu vou para a escola, estou estudando, não, amplie seu campo de visão, leiam mais, isso, eles nunca vão dizer que eu não instruí eles a isso. Não fiquem paralisados apenas num caderno na escola, naquele conteúdo pequenininho que vocês têm na escola, amplie seus horizontes, né? E se esforcem hoje para vocês amanhã escolherem, porque senão amanhã vocês serão escolhidos. Vocês vão procurar emprego, vocês não vão poder escolher pelo preparo de vocês. Vocês vão pegar o que tem para vocês, de acordo com o conhecimento que vocês têm. Não adianta eu querer grandes coisas se eu não me preparei para aquilo. Se eu não adquirir conhecimento para tal coisa. Eu quero um salário melhor, então se prepare para esse salário maior. Né? Você tem um salário de acordo com o seu conhecimento. Amplie o seu conhecimento e você consegue galgar lugares maiores. Isso é um fato. Então é necessário um sacrifício agora para que amanhã haja descanso. Nem sempre é uma coisa fácil de fazer. Às vezes a gente se prepara cedo, né? Se esforça cedo, mas pela falta de sabedoria a gente não consegue manter também. Porque a gente tem a coragem, né, de correr atrás, de juntar, mas não tem a sabedoria de manter aquilo, de ter uma segurança durante a vida. Então observa como não é só correr atrás, e também ter sabedoria para manter, né? Para direcionar. Então a gente precisa ser sábio nas decisões das nossas vidas. Para quando a gente chegar, né, lá nos seus 60, 70, a gente tem uma segurança, né? A gente está estabilizado. E só consegue isso quem tem sabedoria no decorrer do caminho de manter, de ser bons administradores, né? Então há tempo, o tempo de descanso e há tempo de... Chegou a hora, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar e vamos concluir a obra. Precisa ter esse discernimento, eles fizeram isso. Eu tenho um prazo, eu tenho que voltar lá para o rei. Né? Eu prometi, eu dei minha palavra, então nós temos um prazo, vamos trabalhar dia e noite. E foi isso que eles fizeram. Não tinham tempo para nada. E tinham que lutar contra quem vinha, contra os opressores, e tudo isso. Tudo isso eles tiveram que lutar. Quero pular, eu frisei aqui cada partes, não vai dar para falar tudo, versículo por versículo, mas eu frisei algumas coisas aqui, e no capítulo 5, versículo 14 vai falar, olha só, as palavras de Neemias no capítulo 5, versículo 14. Diz que, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, o que ele é agora? Governador. E o que ele era lá atrás? Copeiro. Foi construída uma história aqui. Desde o dia que ele foi nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e lhe tomaram pão e vinho, além da 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Nós estamos falando de um líder com caráter. Né? Ele fala que antes disso tinha pessoas que não tinham caráter, que oprimiam as pessoas e tiravam além do que lhe era pedido, do que era certo. Ele está demonstrando aqui uma liderança justa. Eu não quero além do que é permitido e não vou oprimir ninguém, não vou tirar nada de ninguém além do que ele é devido. Bom, é muito grande esse capítulo para a gente continuar, mas eu verdadeiramente convido a vocês a ler ele todo. Eu já vi inúmeras vezes esse texto de Neemias.
Mas eu quero dizer que eu tenho 44 anos. E dos meus 44 anos, eu posso dizer a quem é mais jovem que eu aqui, que nada na vida é conseguido de graça. Quando eu li essa palavra, eu fiz uma história da minha vida, desses 44 anos, do tanto que eu tive que renunciar. Eu nunca soube o que é ficar em casa com meus filhos, porque eu sempre estava trabalhando. Talvez um dia eles pediram isso, olha, minha mãe não fica em casa, talvez eles vissem outras mães em casa com seus filhos, mas eu não podia, porque eu estava sempre trabalhando. Porque eu queria dar uma vida melhor. Os meus pais, eles deram tudo que eles podiam para mim, do melhor, que melhor que eles podiam dar. E eles sempre foram exemplos para mim. Tinha dias que eles iam para o trabalho a pé para guardar o dinheiro para a gente comer. Eu nunca tive também minha mãe em casa cuidando de mim, mas ela ainda é para mim uma inspiração. Tenho vergonha de reclamar de dor perto dela, porque eu nunca vejo ela reclamando que está sentindo alguma coisa. E não posso pregar uma palavra de superação, de coragem. Ouvi tudo isso aqui nessa 1 hora que eu fiquei, quase 1 hora. E amanhã eu esquecer de tudo isso. Eu não aplicar tudo isso, porque amanhã vai exigir de mim essa coragem. Eu nunca soube o que sabe, coisas pequenas que eu desejava ter, porque era necessário que eu agisse, era necessário que eu fosse cada dia buscar um pão, porque eu acreditava, eu tinha uma visão. Antes de nós comprarmos aqui, eu já tinha essa visão, nós íamos morar aqui. Sabe por quê? Porque há 20 anos atrás eu trabalhava no Itaim, eu pegava o ônibus do Itaim só porque eu queria passar aqui, eu tinha outro percurso. Eu podia ir no outro percurso, mas eu queria passar aqui porque eu gostava daqui, eu passava aqui, me alegrava, me enchia de alegria, sabe? Eu, sem perceber, eu sabia que um dia eu ia morar aqui. Glória a Deus. E nós moramos aqui. Eu me sinto feliz, cada dia que eu entro por aí, eu agradeço a Deus. Muito obrigada porque o Senhor realizou o nosso sonho, mas não foi só Ele, dependeu de nós. Das nossas ações, da nossa perseverança, sabe, da luta nossa do dia a dia. Ele nos ensinou muito, sabe, nas horas mais difíceis a nos unirmos, a termos uma unidade, tanto os nossos filhos, cada etapa da nossa vida foi de aprendizado para ele. E por que eu estou falando isso? Porque foi através de Deus que nós chegamos até aqui e que eu sei que Ele tem inúmeras coisas para nós. Nossa, é como se nós estivéssemos na beira, numa margem ainda de um rio. E como se nós aqui, cada um de nós, estejamos diante de um rio lindo. E para nós está tão bom só olhar, sabe? Para nós está tão bom, a areia é linda, mas está faltando um pouco de coragem de entrar nesse rio. E o bom é entrar no rio. Que graça tem você ter um rio lindo e não poder mergulhar nele. Deus está chamando para a gente entrar, para a gente, sabe, mergulhar nesse rio, para a gente, sabe, se submergir nessas águas, porque tem coisas maravilhosas para nós. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente aplicar o que Ele nos ensina. Não podemos ouvir e passar apenas de palavras, se a gente não aprender a aplicar, se a gente não se encorajar, ousar, olha, eu vou fazer isso porque deu certo, eu vou fazer. Eu não posso apenas vir para um culto, eu não posso apenas ouvir a palavra e foi apenas uma palavra. Não, ela é importante. Ela me ensinou alguma coisa, eu vou pôr em prática, eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha vida, porque é a vontade de Deus isso acontecer, basta eu decidir. A minha vida vai mudar.
eu vou identificar o que precisa ser mudado, eu vou colocar na mesa com Deus, e eu sei que Ele vai me ajudar, nem mesmo conseguir, eu também vou. E ó, foram 100 anos com os escombros lá no chão. Eu citei o meu nome de 44, minha idade de 44 anos, e eu poderia perfeitamente dizer assim, ó, já vivi tudo que eu tinha que viver, não dá mais tempo, né? Eu já estou numa idade que não dá mais tempo. Mas eu não tenho essa visão. Eu falo que eu posso viver em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, o que eu não vivi em 44. Sabe? Eu falo que as coisas vão acontecer, se assim eu quiser, em 5 anos, o que eu não vivi em 44 anos. Se assim eu quiser, se eu decidir hoje, sabe, a aceitar o novo na minha vida, a mudar os meus hábitos, a mudar a minha visão, a acreditar mais no meu potencial, acreditar nas virtudes que Deus colocou em mim ainda no ventre da minha mãe, e me inspirar em quem deu certo, em quem perseverou, em quem acreditou. Tem um monte de pessoas aí para nos inspirar, e se não tiver, tem a Bíblia que vai nos inspirar. Mas hoje a gente precisa decidir. Inúmeras pessoas, sabe, mudaram as suas vidas quando decidiram, quando tomaram posse, quando acreditaram que era possível, com a mão de Deus acompanhando. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu, e Ele me animou quando Ele me deu essa palavra. Eu glorifiquei, sabe, eu chorei. Isso foi na terça-feira. E eu estou feliz porque Ele me motivou, Ele tem me motivado mais ainda. Deus abençoe. Pode